Você já entrou em um quarto da sua casa e, no instante em que cruzou a porta, a razão de ter ido até lá desapareceu da sua mente como um passarinho assustado? Ou talvez você tenha passado minutos preciosos procurando os óculos que o tempo todo estavam confortavelmente apoiados no topo da sua cabeça. Esses momentos, por mais frustrantes ou até cômicos que sejam, nos trazem uma pergunta silenciosa e gelada. Isso é apenas o cansaço do dia? Um sinal normal da idade que avança? Ou é a primeira sombra de algo muito mais sério e temido se aproximando? Esse medo, essa pequena fisgada de pânico que sentimos quando a memória nos falha, é universal. É o receio de que o nosso cérebro, o guardião de quem somos, esteja começando a nos trair. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Dr. César Henrique, seu médico macaco, e é sempre um imenso prazer e uma grande honra ter você aqui na nossa clareira, buscando conhecimento e cuidado. Antes de mergulharmos fundo neste tema tão importante, eu gostaria muito de saber de qual galho do mundo você está me assistindo. Me conte aqui nos comentários a sua cidade, o seu estado ou o seu país, se estiver nos acompanhando de longe. É uma alegria imensa para mim ler cada mensagem e sentir que nossa tribo de cuidado está crescendo e se espalhando. E se este assunto toca uma preocupação sua ou de alguém que você ama, já deixe o seu like, pois esse pequeno gesto ajuda essa mensagem de esperança e clareza a alcançar mais pessoas que precisam dela. Hoje, eu quero que você se acomode, respire fundo e me dê a sua atenção, porque vamos fazer algo fundamental. Vamos juntos acender uma luz no meio da confusão. A promessa que eu te faço é simples e direta. Ao final deste vídeo, você terá a clareza que tanto busca. Você vai compreender a diferença crucial entre um esquecimento benigno, aquela falha de memória que faz parte do envelhecimento natural do nosso corpo, e os sinais de alerta que indicam o início da doença de Alzheimer. Minha missão aqui é ajudar você a trocar a ansiedade que paralisa pelo conhecimento que liberta, e o medo que cega pela informação que te dá o poder de agir no momento certo e da forma correta. Nós vivemos em uma cultura que muitas vezes trata o envelhecimento de forma simplista e até cruel. É comum ouvir frases como: "Ah, depois de velho, esquecer é normal." E embora exista uma verdade aí, essa generalização é perigosa, como uma trilha na mata que parece segura, mas esconde um barranco. O perigo é colocar todos os tipos de esquecimento no mesmo cesto, misturando as frutas boas com as que já passaram do ponto e podem fazer mal. A verdade ignorada pela maioria é que certos tipos de esquecimento não são coisa de velho, mas sim um pedido de socorro silencioso do cérebro. Um sinal de que algo diferente do envelhecimento normal está acontecendo e que precisa da nossa atenção imediata, antes que a trilha se apague por completo. Para entender essa diferença, imagine seu cérebro como uma imensa e antiga biblioteca, construída ao longo de toda a sua vida. Cada livro é uma memória, um conhecimento, uma experiência. Com o passar dos anos, essa biblioteca fica gigantesca, com prateleiras que vão até o teto, repletas de milhões de volumes. O envelhecimento normal é como o bibliotecário, que já não tem a mesma agilidade da juventude, demorar um pouco mais para encontrar um livro específico que você pediu. Ele anda mais devagar pelos corredores, talvez precise de óculos para ler o título na lombada, mas ele sabe onde o livro está, e com um pouco de paciência, ele o encontra e o traz para você. A informação não se perdeu, ela só ficou mais lenta para ser acessada. Agora, a doença de Alzheimer é uma história completamente diferente e muito mais trágica para essa mesma biblioteca. Não se trata de um bibliotecário mais lento. Imagine que, noite após noite, um vândalo entra na sua biblioteca. No começo, ele rasga uma página de um livro aqui, outra ali. Depois, ele começa a arrancar capítulos inteiros. Com o tempo, ele não apenas rasga, mas queima os livros, destrói as prateleiras e bagunça todo o sistema de catalogação. A doença de Alzheimer é esse vândalo. Ela não apenas dificulta o acesso à memória, ela destrói fisicamente a memória, danificando as células cerebrais e as conexões entre elas. O livro não está mais difícil de achar. Em muitos casos, o livro simplesmente não existe mais. Entender isso é o primeiro passo para separar o joio do trigo. Vamos começar pelo esquecimento de palavras, algo que aflige tanta gente. É perfeitamente normal, com a idade, ter aquela sensação da palavra estar na ponta da língua. Você sabe o que quer dizer,
visualiza o objeto, mas o nome exato demora a vir. É como um de nós, macacos, tentando alcançar aquela manga perfeita no galho mais alto. Às vezes, precisamos de algumas tentativas, mudar o ângulo, esticar mais o braço, até conseguir. E, de repente, no meio de outra conversa, a palavra surge na sua mente. Isso é o cérebro reorganizando a busca. O sinal de alerta para o Alzheimer, por outro lado, é muito mais profundo. Não é apenas esquecer uma palavra, mas ter uma dificuldade crescente para manter uma conversa. A pessoa para no meio de uma frase sem saber como continuar, luta para encontrar palavras simples, ou começa a substituir termos por outros que não fazem sentido, tornando o diálogo confuso e fragmentado. A trilha da comunicação começa a ter buracos intransponíveis. Agora, vamos falar sobre perder objetos, um clássico da vida adulta. Esquecer onde você deixou as chaves do carro, o celular ou os óculos é uma das experiências mais comuns e compartilhadas pela humanidade. O cérebro está ocupado com 1000 outras coisas e simplesmente não salvou essa informação de baixa prioridade. Geralmente, você refaz seus passos e, com um pouco de esforço, encontra o objeto perdido na mesa da cozinha ou no bolso do casaco de ontem. Normal, acontece até nas melhores famílias de primatas. O que merece a sua atenção é quando a natureza desse evento muda. O sinal preocupante não é apenas perder as chaves, mas encontrá-las em lugares completamente bizarros, como dentro da geladeira ou no açucareiro, e não ter a menor ideia de como elas foram parar lá. Mais grave ainda é não apenas esquecer onde guardou, mas esquecer para que serve aquele objeto. Olhar para uma chave e não saber o que ela abre é um sinal de que a confusão vai muito além da simples distração. Se este conteúdo está te ajudando a iluminar essas questões, aproveite para deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a levar essa clareza para mais pessoas. Outro ponto crucial é a memória de eventos recentes. Quem nunca se pegou esquecendo um detalhe de uma conversa que teve na semana passada ou o nome daquele filme que um amigo recomendou? Nosso cérebro é seletivo. Ele não armazena tudo com o mesmo nível de detalhe. É como se ele escolhesse quais frutos da árvore da experiência merecem ser guardados no cesto da memória de longo prazo. Portanto, esquecer detalhes de acontecimentos passados é parte do jogo. O sinal de alerta, e aqui peço sua máxima atenção, é o esquecimento de eventos inteiros que acabaram de acontecer. É a pessoa que não se lembra da visita que o filho fez naquela mesma manhã. É o marido que pergunta à esposa 10 vezes em 1 hora sobre o mesmo compromisso. Não se trata de um detalhe que escapou, mas de um bloco inteiro de realidade recente que não foi registrado pelo cérebro, como se a câmera estivesse desligada naquele momento. É a incapacidade de formar novas memórias, o que é uma das marcas mais dolorosas e características do Alzheimer inicial. Vamos aprofundar na questão de tempo e espaço. É normal, especialmente para quem já se aposentou e tem uma rotina mais fluida, acordar e pensar por um instante: que dia da semana é hoje? Ou, durante as férias, perder a noção da data exata. Isso acontece porque nosso senso de tempo é muito ligado às nossas rotinas e compromissos. Sem eles, o tempo parece se esticar e se confundir. Mas geralmente, basta olhar um calendário, ligar a televisão ou conversar com alguém para o cérebro se reorientar rapidamente. A bandeira vermelha do Alzheimer é hasteada quando a confusão se torna desorientação. É a pessoa se perder em um caminho que fez a vida inteira, como a rua do próprio bairro. É não reconhecer a própria casa por um instante. É olhar para o relógio e não conseguir interpretar as horas. É uma perda do mapa mental que nos ancora no mundo. O GPS interno não está apenas recalculando a rota. Ele está desligado, deixando a pessoa à deriva no tempo e no espaço. Agora, um ponto que poucos associam ao Alzheimer, mas que é fundamental: a dificuldade em planejar e resolver problemas. É normal, com o avanço da idade, sentir um pouco mais de dificuldade para aprender a usar um celular novo e complicado, ou precisar de mais tempo para calcular o troco no supermercado. O processamento mental pode ficar um passo mais lento, e isso não é motivo para pânico. O sinal de alerta é quando tarefas que antes eram simples e automáticas se tornam montanhas intransponáveis. Por exemplo, uma pessoa que sempre cozinhou bem e de repente não consegue mais seguir uma receita que usou a vida inteira.
Ou alguém que era mestre em jogos de cartas e agora não consegue mais entender as regras. É a dificuldade de organizar o pensamento, de tomar decisões simples, de administrar o próprio dinheiro. É o que chamamos de perda das funções executivas, a capacidade do nosso cérebro de ser o gerente da nossa vida. A doença começa a bagunçar a mesa do gerente e toda a organização da vida começa a ruir. Talvez um dos aspectos mais difíceis e delicados seja a mudança de humor e personalidade. Todos nós temos dias bons e ruins. Com a idade, algumas pessoas podem ficar um pouco mais impacientes, mais apegadas à rotina ou mais teimosas. Isso faz parte do desenvolvimento da nossa personalidade ao longo da vida. Reconhecemos essas características como parte de quem a pessoa é. O que deve acender um grande sinal de alerta é quando a personalidade da pessoa parece mudar de forma drástica e sem motivo aparente. Uma pessoa que sempre foi calma e doce pode se tornar desconfiada e agressiva. Alguém que era sociável e alegre pode se tornar apático, retraído e sem interesse em atividades que antes amava. Essas mudanças não são frescura ou manha. Elas podem ser um reflexo direto das alterações químicas e estruturais que a doença está causando no cérebro, afetando as áreas que controlam as emoções e o comportamento social. É como se a essência da pessoa estivesse sendo reescrita por uma força invisível. O ponto culminante de toda essa nossa conversa, o clímax da nossa jornada de hoje, é esta verdade fundamental. A diferença crucial entre o envelhecimento normal e o início do Alzheimer não está na quantidade de esquecimentos, mas sim na qualidade deles, e no impacto que causam na sua autonomia e na sua capacidade de viver o dia a dia. Pense na Dona Maria, que às vezes esquece o nome daquele ator famoso, mas 5 minutos depois se lembra e comenta sobre o filme dele. Agora, pense no seu José, que sempre foi um mestre do churrasco de domingo, e agora, no meio da tarefa, guarda a carne crua no armário e acende o carvão com um jornal, sem perceber o perigo. A Dona Maria teve uma falha de acesso. O seu José demonstrou uma falha de processo, de julgamento, de segurança. É essa a diferença que importa. O esquecimento normal te irrita, o esquecimento patológico te incapacita. Se ao ouvir esses exemplos, o seu coração apertou, porque você reconheceu neles o comportamento de alguém que você ama, ou até o seu próprio, eu peço que você não se desespere. A informação não é uma sentença de condenação, ela é uma ferramenta de ação. Reconhecer esses sinais não é o fim da linha, mas sim o começo de um novo caminho, um caminho de cuidado. O que fazer então? O primeiro passo é o mais difícil e o mais corajoso: quebrar o silêncio. Converse com sua família, com as pessoas de sua confiança. Não esconda o problema por medo ou vergonha. Na floresta da vida, um bando unido e alerta protege todos os seus membros. Depois, procure ajuda profissional. Um clínico geral, um geriatra ou um neurologista são os guias mais preparados para investigar esses sinais. O diagnóstico precoce, mesmo para uma doença que ainda não tem cura, muda tudo. Ele permite iniciar tratamentos que podem retardar a progressão dos sintomas, dar mais qualidade de vida por mais tempo e permitir que a família se planeje para o futuro. Lembre-se sempre, observar é uma forma de cuidar, estar informado é uma forma de poder. Você não precisa viver sob a sombra do medo a cada pequena falha da memória. Agora você tem uma lanterna. Use-a para iluminar a situação com clareza. Diferencie a lentidão do bibliotecário do vandalismo na biblioteca. Se for apenas o bibliotecário cansado, respire aliviado e siga em frente com mais paciência consigo mesmo. Mas se você perceber os sinais do vândalo, não hesite. Haja. Haja com coragem, com amor e com a certeza de que saber o que está acontecendo é sempre melhor do que viver na angústia do desconhecido. O conhecimento te devolve o controle, não sobre a doença, mas sobre como você vai enfrentá-la, de cabeça erguida. Agora eu quero muito ouvir você. Este vídeo te ajudou a entender melhor essas diferenças? Qual destes sinais mais te chamou a atenção? Me conte aqui nos comentários, e se ficou alguma dúvida, por favor, pergunte. A sua pergunta pode iluminar o caminho de muitas outras pessoas e pode até se tornar o tema do nosso próximo encontro. Se este conteúdo foi valioso para você, deixe o seu like e compartilhe com aquela pessoa querida que também pode se beneficiar desta conversa. Este vídeo tem caráter informativo e educativo
e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um médico. Nunca inicie, suspenda ou altere medicamentos, suplementos ou tratamentos por conta própria. Em caso de dúvida, procure um profissional de saúde. Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua confiança. Fiquem todos com a sabedoria da floresta e o cuidado do seu médico macaco. Até a próxima!